Eu tenho uma palestra para fazer, uma apresentação e eu não sei por onde começar. Você está no lugar certo. Eu vou te mostrar como criar uma apresentação excepcional do zero. Eu sou uma pessoa muito direta ao ponto, não gosto de enrolação, mas é importante que você saiba quem eu sou caso você esteja me vendo pela primeira vez. Eu sou a Elissa Fonseca, sou mentora e palestrante. Eu ensino sobre comunicação e oratória e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar uma apresentação do zero e ser lembrado pelas pessoas, ter a sua mensagem lembrada e, óbvio, fazer todo mundo prestar atenção em você enquanto você fala. Vou te passar uma estrutura de como esquematizar uma apresentação e algumas dicas muito úteis e práticas para você fazer no dia da sua apresentação. Eu acabei de dar uma aula super completa sobre estrutura de apresentação e eu aproveitei para gravar esse vídeo com os principais insights dessa aula. Até por isso que minha voz está um pouco falha. Estou falando o dia inteiro, mas faz parte do trabalho, mesmo mantendo a hidratação e fazendo várias técnicas vocais. Mas vamos para o que interessa. Como começar a sua apresentação? Você começa pela preparação. E o mínimo que você deve preparar um conteúdo é com 15 dias de antecedência, caso você não tenha o hábito de falar sobre isso. É claro que se for uma apresentação que você já deu várias vezes, você pode se preparar com 2, 3 dias de antecedência, ou até mesmo já tem essa história na sua cabeça, essa mensagem na sua cabeça. Agora, se você vai falar de um conteúdo que você não tem o hábito de falar, ou algo que você nunca falou em público antes, é importante pelo menos 15 dias de preparação. Então, se você está vendo esse vídeo de última hora, tem uma apresentação hoje ou então amanhã, já começou errado, mas calma que ainda tem salvação. O primeiro passo é você se preparar bem. Dominar muito aquilo que você vai falar, você ter competência para falar sobre aquilo. Algo que eu levo muito a sério é que você precisa merecer a atenção das pessoas. E a partir do momento que eu comecei a pensar dessa forma, as pessoas começaram a prestar mais atenção em mim, porque eu preciso merecer. E já que eu preciso merecer, isso me faz estudar profundamente sobre aquele assunto, me faz conhecer mais sobre aquilo, dados, história, conhecer profundamente daquilo que eu vou falar. Feito isso, depois de ter tirado um tempo para aprofundar sobre o assunto e merecer falar sobre ele, você vai se fazer 2 perguntas. Primeira pergunta: para quem é essa apresentação? Saber o público que vai te ouvir é fundamental para que você se saia bem. Qual a idade do público? Quanto eles ganham? O que eles estão interessados para você conseguir adaptar a sua linguagem? Vamos supor que você vai fazer uma palestra para adolescentes. O seu linguajar tem que ser um linguajar que eles vão entender. Agora, se você fizer uma palestra para advogados, você vai ter que usar termos mais técnicos, mais do cotidiano daquelas pessoas. Adaptar a mensagem. Por isso, você precisa se perguntar para quem você vai falar. Qual é o seu público? Porque a partir disso você vai pegar exemplos do dia a dia dessas pessoas para que a sua mensagem se conecte com elas. E a segunda pergunta é: qual é a mensagem principal? Eu vejo que muitas pessoas pecam em falar, fugir do assunto e se torna uma pessoa prolixa, uma mensagem que não fica com muito sentido, às vezes ela vai em um ponto, volta em outro, mas no final das contas se perde. Quando você responde a essa pergunta de qual é a mensagem principal, toda a sua apresentação vai ficar em volta da mensagem principal. O que você quer transmitir? E aí, quando você começar a fugir demais dessa mensagem principal, você sabe que você precisa voltar, que você está saindo do eixo. E isso não pode acontecer. Você precisa definir qual é a mensagem principal que você quer que as pessoas saiam da sua apresentação sabendo. Agora você já tem conhecimento sobre o assunto, sabe quem é o seu público para adaptar a sua mensagem e sabe qual é a mensagem principal. Está na hora de começar a estruturar a sua apresentação. Muitas pessoas me perguntam: Lissa, meu Deus, como que eu começo a minha apresentação? Calma que tem jeito, e tem jeito impactante de fazer isso. Lembra da estrutura de uma redação? Ela precisa ter início, meio e fim, para ter uma lógica de raciocínio e ficar claro para as pessoas aquilo que você está falando. Na sua apresentação, da mesma forma, você vai dividir a sua apresentação em blocos. Por quê, Lissa?
Quando você separa na sua mente em blocos o conteúdo, você memoriza mais facilmente. E aí não te deixa esquecer e te deixa com uma lógica de raciocínio. Já reparou que a maioria das coisas que a gente decora, que a gente tenta memorizar, a gente memoriza em blocos? Número do telefone geralmente é de 2 em 2, CPF de 3 em 3, porque a gente memoriza melhor em blocos. Então, se você fizer isso na sua apresentação, vai facilitar que você lembre do que vai falar e que fique mais claro. Você pode dividir em 3 blocos, assim como na redação: introdução, o início, o meio, o desenvolvimento e, por fim, a conclusão. Como eu começo a minha apresentação? Os primeiros minutos da sua apresentação servem para gerar conexão com as pessoas. Nunca comece a entregar conteúdo diretamente, aquele conteúdo técnico, sem antes ter gerado a conexão. Esse é o pilar básico da comunicação límbica, que é a minha metodologia, que se você quiser saber mais sobre ela, é só entrar no link aqui abaixo da formação Comunicação Límbica. Está somente R$ 29,90 por mês, menos que um lanche no final de semana. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas nesse presente momento está somente R$ 29,90 por mês. Talvez se você ver esse vídeo muito depois, o preço já tenha aumentado. Mas se você quiser saber mais sobre a comunicação límbica, falar melhor, falar com confiança, entra para a formação, que a gente tem conteúdo lá todo mês sobre oratória, sobre comunicação e sobre confiança. Continuando, nunca comece com conteúdo logo de cara, com conteúdo técnico. Você precisa gerar conexão. E esses primeiros minutos, que é o primeiro bloco da sua apresentação, você vai falar quem você é, você vai se apresentar, vai gerar autoridade. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Que autoridade você tem para falar sobre esse assunto? Você vai falar o que as pessoas vão ganhar até o final. Você vai começar a introduzir o tema. Então vamos lá. Primeiro bloco, introdução, você vai criar conexão com as pessoas, se apresentar. Se você quiser, você pode fazer alguma pergunta relacionada ao tema, relacionado ao público, para criar uma conexão, para quebrar aquele gelo, fazer quem aqui já? E aí você adapta ao tema que você vai falar, quebra ali o gelo, você vai começar a introduzir o tema. Como que você começa a introduzir um tema? Falando qual é a importância dele e o que as pessoas vão ganhar ao te ouvirem até o final. Fazendo isso, você vai fazer que elas queiram prestar atenção até o final, porque você já vai adiantar o que elas vão ganhar ao te ouvir. Qual a importância do tema e o que elas vão aprender com você até o final da apresentação. Finalizou a introdução. Aí você vai para o segundo bloco, que é o desenvolvimento. No segundo bloco, é o momento de você colocar o conteúdo da sua apresentação. Que você vai de fato ensinar para as pessoas. Duas maneiras que eu gosto de apresentar o conteúdo. Ou expondo problema / solução. Primeiro eu apresento o problema do tema que eu estou falando e logo em seguida eu apresento a solução para esse problema. Esse é um jeito. A outra metodologia que eu gosto muito também é a metodologia de pontuação. Os 3 principais pontos do tema X. Então eu estou falando sobre finanças. Eu vou falar os 3 melhores caminhos para a pessoa começar a investir e melhorar suas finanças. Então eu baseio todo o meio da apresentação em pilares, 3 pontos, 4 pontos, e claro que vai variar do tempo que você tem. Se você tiver mais tempo, você vai se estender mais no desenvolvimento, nesse meio, nesse bloco do meio. E é importante você colocar credibilidade, colocar dados que comprovem aquilo que você está falando, exemplos, usar metáforas. O que é a metáfora? Você simplificar algo, explicar algo complexo, mas utilizando algum exemplo do dia a dia. Metáforas, histórias, exemplos, dados, tudo que for complementar o que você vai falar nesse bloco do meio, no desenvolvimento, pode colocar, contando que esteja ao redor daquela mensagem principal que você já respondeu lá atrás. Qual é a mensagem principal que você quer passar? Todo o restante do seu conteúdo tem que estar em volta dessa mensagem principal. Você fez o desenvolvimento, você ou usou problema / solução, colocou qual é o problema e logo em seguida apresentou a solução, ou então a metodologia de pontuação, pontuar os 3 principais, os 4 principais. Por último, você vai para a conclusão. Há várias maneiras de concluir uma apresentação.
Você pode deixar uma mensagem de inspiração final para as pessoas. Se a sua apresentação tiver sido de um assunto muito técnico, fazer um resumo bem breve de tudo que você falou é uma excelente ideia. Agora, o mais importante é você não terminar a sua conclusão falando o seguinte: gente, é isso, acho que eu falei tudo, obrigado. Não faz isso, acho que eu falei tudo. Esse tipo de frase, por mais que você tenha tido uma excelente apresentação, se você falar esse tipo de frase, você vai perder a credibilidade. Pensa só, a conclusão é a última coisa que as pessoas vão te ouvir falar. Vai ser o que vai estar mais recente na mente delas, é o que elas mais vão lembrar. A sua conclusão precisa ser memorável. Você pode usar um trecho de uma música, passar um vídeo relacionado ao seu assunto e não se esqueça de dizer muito obrigada, muito obrigado. Eu vejo que várias pessoas cometem o erro de ficarem perdidos se acabaram ou não. Não sei se vocês já viram isso acontecer ou isso já aconteceu com você, da pessoa estar falando e aí ela tá falando conteúdo e aí fala assim, gente, eu acho que terminou, se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar. E aí ninguém sabe se é para bater palma ou se a pessoa vai falar mais e fica uma confusão, porque a pessoa não soube se expressar. Na conclusão, você tem que deixar claro que acabou o seu momento de apresentação. E para isso você vai dizer uma frase final e vai falar muito obrigada. E aí as pessoas vão entender que podem te aplaudir. Se você for tirar um tempo para dúvidas, você espera as pessoas baterem palmas para você. E aí depois que elas baterem as palmas, você pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição para responder pelos próximos 15 minutos. Fazer uma boa apresentação não tem segredo, mas você precisa dedicar um tempo para fazer essa estrutura da maneira como eu disse. Planejar a introdução, planejar o meio, planejar a conclusão. E no dia da palestra, da apresentação, você vai estar com isso na sua mente. E se quiser, você pode até mesmo levar esse esboço que você fez, eu recomendo que você faça em tópicos e deixar ele perto da sua água. Caso aconteça de você esquecer ou estiver um pouco inseguro, você para um pouco para beber água, que não tem nenhum problema você beber água no meio de uma apresentação e dar uma lida no papel que vai estar logo ao lado. O que não pode é você ficar segurando o papel ou o celular na mão enquanto fala com as pessoas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você se saia muito bem na sua apresentação em público. Se esse vídeo te ajudou de verdade, clica aqui em se inscrever para você acompanhar todos os conteúdos do canal e para ajudar no nosso crescimento.